Irmãos, nós vamos começar uma série hoje, uma série nova, uma série de mensagens. Nos cultos da manhã, você que não está habituado, nós temos uma série expositiva que a gente chama, né? Porque nós vamos lá de versículo a versículo, não em versículo a versículo, mas em blocos, né? A gente que estudou, a gente chama tecnicamente de perícopes, né? São esses blocos de texto. Nós vamos estudando, já estamos em Lucas capítulo 22, depois de nem sei quanto tempo, né? Eu sei uma coisa, que o Johnny, antes de viajar, levantou, é a maior série expositiva que está disponível no YouTube. A nossa série de mensagens em Lucas. Isso. Você pode começar lá do início, em Lucas 1, você vai assistindo. Deve ter umas 10 mil horas de vídeo, mas o que você faz de madrugada, né? É uma boa oportunidade. À noite nós temos séries temáticas e a série de hoje, cadê o slide? Aí, o que realmente importa? É uma pergunta. Todos nós lidamos com muitas coisas que são importantes, certo? Eu fiz a pergunta porque as pessoas estavam uns olhando para lá, outros para cá, e eu... O que é importante? Tudo? Não pode ser tudo, né? Porque se tudo for importante, a gente não tem tempo para fazer tudo. Algumas coisas são importantes. E eu quero pensar com vocês, durante esse mês de agosto, nós temos uma série com esse título, porque nós estamos na IPB naquilo que chamamos do mês de missões. Por quê? Então, eu vou começar a contar uma história, depois a gente vai fazer a leitura do texto bíblico, mas é uma história importante, eu não quero que você grave nada, mas que você comece a viajar na sua cabeça. O nome do personagem dessa história foi o reverendo Ashbel Green Simonton. Pode colocar, é o segundo slide, né? Esse nome bonito aí. Conhecido então como reverendo Simonton, né? Reverendo Ashbel Green Simonton veio para o Brasil no dia 12 de agosto de 1859. Então, assim começou a história da igreja presbiteriana no Brasil. É uma das igrejas reformadas mais antigas em solo brasileiro. Mas a história do reverendo Simon tem detalhes, eu não quero aqui encher os irmãos de detalhes históricos, mas ela tem peculiaridades que fazem muito sentido para mim, para pensarmos sobre uma vida de um crente. Assim, aquilo que o reverendo Simonton viveu, sua experiência, fala muito. E nós vamos comparar com a vida de outro personagem, que é o apóstolo Paulo. Então, temos a vida de dois missionários. De um lado, o reverendo Simonton, de outro lado, o reverendo Paulo. Ok? Então, vamos chamar assim para colocar os dois como reverendos. Então, talvez você já saiba um pouquinho da história do reverendo Simonton, mas tem alguns detalhes que talvez você não saiba e eu queria trazer para você. Primeiro que o reverendo Simonton nasceu em 1833. Novinho, 20 de outubro de 1833. Ele é o 9º filho de uma família de 9 filhos. O seu pai foi um homem muito influente. Ele foi presbítero, médico, político e foi 2 vezes eleito para o Congresso dos Estados Unidos. Então, o reverendo Simonton, ele não vem de família difícil, com situação difícil. Às vezes a história dos missionários é beirada dessas situações, né? Mas a vida do reverendo Simonton começou com certa tranquilidade. Ele tinha uma boa estabilidade familiar, ele tinha uma boa estrutura familiar. E uma coisa muito interessante, olha, quero que os pais prestem muita atenção. O reverendo Simonton, quando foi batizado na infância, e assim o foi, os seus pais fizeram um voto ao Senhor, o consagrando como pastor. Mas o reverendo Simonton, durante muitos anos, ele negou e lutou contra a possibilidade de ser pastor. Então, quando ele tinha 19 anos, ele saiu da Universidade de Princeton e queria ensinar. E ele buscou os lugares mais difíceis, né? Coisa do pessoal da área de humanas, de pedagogia, procurou os lugares mais difíceis para ensinar e tentou ensinar as pessoas, ensinar mesmo a língua, né? Ensinar as regras gramaticais, ensinar as pessoas a aprenderem a ler. E ele trabalhou com isso, mas em determinado momento ele se cansou. Voltou para a universidade. E aí ele estava numa crise vocacional, uma crise que a maioria dos jovens passam. Não vou dizer todos, porque
não é de fato a experiência de todos. Ele então começou a fazer um outro curso também muito conhecido, curso de Direito. O reverendo Simonton começou a estudar e ele entendia que, sendo advogado, ele poderia lutar pela causa das pessoas que eram pobres. O Simonton, antes de ser reverendo, ele foi um ativista político. Lutava contra desigualdades, no seu tempo existia escravidão, então ele lutou muito contra a escravidão, escreveu artigos sobre escravidão, contra a escravidão, se posicionou contra, e ele entendia. Mas no seu diário ele escreve um negócio interessante: ser advogado não era tarefa fácil para ele, porque ele entendia que muitas vezes ser advogado entrava num dilema ético e até cristão. Porque os advogados de sua época, isso só na época do Simonton, mentiam para ganhar causas. Só na época do Simonton. Depois o Brasil mudou. Agora a gente não tem mais problema com isso. Nós temos advogados aqui, irmãos, bons advogados. E não mentem. Certo? Eu estou olhando para o advogado, estou olhando assim. Todo mundo quer saber quem é, né? Eu olhei para o Ismael, irmãos. É ele. Então, assim, não significa que todo advogado vai mentir, assim como nem todo pastor é corrupto. Ok? Nem todo. Uma boa parte, mas nem todo. Assim, os advogados também não são. Então, o reverendo Simonton começou a estudar direito e se engajou naquilo, mas não se sentia também preenchido de alma. Quando ele tinha, então, 22 anos, já se passaram 3 anos, aconteceu uma coisa muito comum que estava acontecendo ali no século XIX, que são os grandes avivamentos, movimentos de oração. E um deles chegou lá aos Estados Unidos, e o reverendo Simonton, até aquela idade, 22 anos de idade, não tinha professado sua fé em Cristo Jesus. E com 22 anos de idade, ao participar de um movimento de oração, ele decidiu então e entendeu que Jesus Cristo estava tocando em seu coração, e ele colocou sua vida no altar do Senhor, e isso foi com 22 anos, em março de 1855. Repare a proximidade das datas, E em julho daquele mesmo ano, ele decidiu ingressar no seminário. Olha, então em março, ele teve encontro com Cristo, em julho ele disse assim: vou estudar para ser pastor. Ele entra no seminário de Princeton, mais uma vez está lá estudando, se aperfeiçoando. E ele então ouve em outubro desse mesmo ano, então olha quanto pouco tempo passou, 7 meses desde o seu encontro com Cristo. Não significa que ele não tivesse bagagem cristã, mas ele entende de fato que tinha sido chamado por Cristo. Em outubro daquele ano ele ouve um sermão, para nós de teologia é um ícone, chamado Charles Hodge. Então o Simonton teve o privilégio de, na capela do seminário, ele ouvir um sermão de Charles Hodge, é um ícone assim, na teologia. E ele faz uma pregação e faz um apelo convidando aqueles jovens a serem missionários. O Simonton então levanta a mão e diz assim: eu quero ser missionário. E como muita gente, o Simonton queria ir para os lugares mais difíceis do mundo. Brasil não foi a primeira opção. Ele queria ir para Bolívia. E aí, analisando umas situações, entendeu que não era a direção de Deus, ele então decide vir para o Brasil. Mas por que vir ao Brasil? Há uma coisa muito interessante. O olhar do Simonton para o Brasil é: Brasil é um lugar de gente oprimida, e era mesmo, lugar de gente pobre, e eu estou falando era porque era muito pior do que hoje. E é um lugar de muitas doenças. Em 1855, irmãos, a febre amarela, malária e tantas outras doenças matavam aos milhares. Então, vir para o Brasil significava colocar a sua própria cabeça em risco. Mas o Simonton não tinha preocupação com isso. Então, naquele mesmo ano, em novembro daquele mesmo ano, ele se inscreveu na Junta de Missões Estrangeiras e disse assim: eu quero ser missionário e missionário no Brasil. Então, o Simonton coloca no seu diário uma frase que eu coloquei aí para que você veja, que para mim é uma das frases mais marcantes. Nós vamos voltar a essa frase. Leia comigo. A única segurança está na submissão à vontade e aos propósitos divinos. Sob a direção de Deus, o lugar de perigo é o lugar de segurança.
e sem a sua presença nenhum abrigo é seguro. Você há de convir comigo que o Simonton tinha convicção, né? E uma baita experiência com Deus. Ele não tem medo de absolutamente nada, quanto mais de perder a sua própria vida. Então, ele se entrega, e isso traz para nós a conotação de submissão. O que é ser submisso? O prefixo sub, né, significa que está abaixo de alguma coisa. E o misso dá a ideia de missão. Então, quando nós somos submissos, significa que nós estamos debaixo de uma missão. Para nós, presbiterianos, crentes em Cristo Jesus, e não só presbiterianos, se você é crente em Cristo Jesus, nós somos estilo tropa de elite, né? Missão dada, a coragem de vocês impressiona. Missão dada, irmão, pede para sair, né? Senão, aquela história. Então, nós estamos debaixo desta missão. Estar debaixo dessa missão significa ser submisso. Eu não tenho dúvida de que o reverendo Simonton foi submisso. Mas é importante falarmos de um testemunho histórico. É importante. Para você entender que a vida de um homem só pode fazer diferença na vida de milhares de pessoas. Se eu pensar no evangelho pregado no Brasil e a importância do papel de Simonton, como Deus usou aquele jovem que, quando veio ao Brasil, tinha 27 anos de idade. Como Deus, ao trazer um jovem para o Brasil, solteiro, com um monte de risco, como Deus usa aquele jovem, como o evangelho se propaga aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, quantos presbitérios e igrejas vão ser criados. O Simonton vai morrer 7 anos depois, mas o trabalho que ele fez deixa um legado incrível, e não há dúvida de que nós somos fruto e resultado desse trabalho. Então eu quero que você pense que as suas ações, quando orientadas por Deus e debaixo da missão de Deus, elas fazem diferença no mundo. Então, a pergunta que você deve responder nesta noite, eu vou repeti-la algumas vezes, o que Deus quer de mim? E aí nós vamos então olhar para o texto bíblico agora, Atos capítulo 9. Nós vamos ler de 1 a 19, o texto está projetado à frente, mas é bom que você abra a sua Bíblia. Atos 9, de 1 a 19. Vamos fazer leitura alternada? E aí, mesmo mudando aqui o slide, você mantém a sua Bíblia aberta aí, seu aplicativo. Diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Uma acusação dos chefes, dos sacerdotes,
para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Direi a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Muito bem. Passou vários dias com os discípulos em Damasco. Isso. Irmãos, a história do Paulo e Saulo, e me permita que muitas vezes eu troque aqui Paulo por Saulo, mas aqui ele ainda é o Saulo. Mas eu prefiro chamá-lo já de Paulo, né? Porque é o seu nome final. O apóstolo Paulo, a história dele é de um homem que aprendeu desde pequeno aquilo que ele entendia ser o estilo de vida correto de uma vida com Deus. Ele era fariseu de formação, mas ele era de formação judaica, de pai, de berço, foi disciplinado aos pés de Gamaliel, e ele faz questão de dizer isso para mostrar que ele foi ensinado por um grande mestre. Se você já leu a Bíblia alguma vez, Gamaliel é aquele homem que diz assim, não mexe com eles não, é melhor deixar eles soltos assim, porque se for de Deus, eles vão prosperar, mas se não for de Deus, isso vai acabar. Então nós conhecemos um dos conselhos de Gamaliel. Então Gamaliel era um homem muito sábio, foi um mestre de Paulo. Paulo, aprendendo tudo isso, começou a perceber que em Jerusalém estava crescendo aquilo que ele denominava uma seita, que eram os do caminho, eram assim que eles eram chamados. A palavra cristão ainda não tinha surgido. Saulo, ele como um bom fariseu, entendendo que aquilo que ele estava fazendo era correto, ele vai perseguir essas pessoas que estão seguindo esse tal de Jesus, ou a doutrina dele, porque Jesus já tinha morrido e ressuscitado, então só estão ali os discípulos, né? E aqueles que são considerados discípulos do Senhor Jesus. Ele prende as pessoas, e ele inclusive faz parte da morte, ele não vê isso como um equívoco. Ele entende que matar pessoas que estão falando contra a verdadeira religião é algo correto. Isso está dentro dele. Então, Paulo tem uma agenda de vida. É aquilo que eu chamo de agenda de vida, né? Ele tem um propósito. Eu acordei hoje, o que eu vou fazer? Vou perseguir aqueles que estão longe, estão fazendo mal, estão levando pessoas para longe de Deus. É isso que tinha na cabeça dele. O que eu preciso para isso? Eu preciso de carta, autorização. Ele é um homem que zela pela legalidade, ele é fariseu. Então ele vai, pega cartas com os líderes religiosos e vai prender. Ele não conta com um fator surpresa chamado Jesus Cristo. E aí ele está nesse meio do caminho e ele se depara então com algo que ele não consegue decifrar. É uma luz, é só isso. Não é um furacão, não é outra coisa, é uma luz, mas uma luz tão forte que o deixa cego. E a única coisa que ele consegue realmente perceber é que existe uma voz, mas não só ele, as pessoas que estão ao lado dele também percebem essa voz. E a voz faz uma única pergunta: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele diz: quem é o Senhor que eu persigo? Porque na cabeça dele, ele não perseguia ninguém a não ser aqueles que eram do caminho. Na cabeça dele nunca passou a possibilidade de eu persigo o próprio Deus. E ele diz: eu sou Jesus a quem você persegue. Repara que na palavra de Jesus não tem assim: Saulo, arrependa-te, Saulo, você está fazendo tudo errado. Você repara que o momento do encontro de Saulo com o Salvador é um momento tão marcante que Jesus só precisa dizer uma frase: eu sou Jesus a quem você persegue. Tudo explicado na cabeça de Paulo. Tudo claro, não precisa mais fazer pergunta. Ele agora tem um problema. E eu fico imaginando, irmãos, assim, a gente sai de casa,
determinado a fazer determinadas coisas, né? Imagina que se acorda amanhã, 5 horas da manhã, já atrasado, porque já deveria ter saído, corre para o ponto de ônibus para trabalhar. E aí na sua cabeça eu tenho uma reunião, preciso chegar lá antes das 7 horas da manhã. Só que você não conta com coisas que acontecem no caminho, tipo um acidente, tipo ser assaltado. Você não conta com essas coisas. Só que elas acontecem. E o que elas fazem com a nossa agenda? Muda tudo. Muda absolutamente tudo. E aí você está naquela expectativa, eu vou fazer isso, vou caminhar para isso, mas quando chega no meio do caminho, acontece alguma coisa e muda toda a sua rotina. Você tem duas opções. Ou você se adequa à nova agenda que lhe foi imposta, ou você senta e chora, reclama, fica com raiva, fica chateado e volta para casa. E o detalhe, irmãos, é que Deus faz uma mudança radical na vida do Saulo. Saulo tem um sentimento naquele momento. Ele não está ali simplesmente para cumprir aquilo que é certo. Ele está com o coração cheio de raiva. Aí você pergunta assim, mas pastor, o senhor está deduzindo isso? Não. Se você abrir em Atos, capítulo 26, versículo 11, você vai perceber que Paulo, quando fala sobre esse momento, ele olhando para trás, ele vai dizer assim, eu estava enfurecido. Então, quando ele vai perseguir os cristãos, a motivação dele é muito mais do que fazer aquilo que é certo. Ele está cheio de fúria. Ele quer realmente participar da morte de algumas pessoas, e se isso levar às últimas consequências, não tem problema. E aí, irmãos, acontecem algumas mudanças de agenda, que eu chamo assim. Olha para o versículo 6. Jesus disse para Saulo, levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Talvez você não perceba uma mudança de agenda aqui, mas para mim é tão marcante, irmão, porque sabe tem uma coisa? Olhe para mim, sabe uma coisa que eu zelo? Independência. Quando a gente fala de idade, né, quantos anos você pretende viver? Aí algumas pessoas falam assim, uns 90, mas desde que eu seja independente. Quem quer chegar aos 95 usando fralda e deitado na cama? Mas viver é benção, né, irmão? Então, deitado na cama também é benção. Mas a gente tem problema com independência e dependência, né? Então, aquela coisa. Meus pais fazem a seguinte oração e dizem isso. Eu peço tanto a Deus, se é para ficar assim, que Ele me leve logo. Eu não sei avaliar se a oração está certa ou errada, mas que é egoísta é. É uma oração preocupada consigo mesmo. É uma oração que está preocupada com qual é o meu bem-estar. E aí eu imagino o Saulo. Imagina o Saulo. Saulo tem cara de dependente? Nenhum. Saulo é aquele cara que levanta de manhã, ele tem a agenda dele, ninguém manda nele, ele tem gente que serve ele não serve ninguém. E aí ele cai naquela estrada, cego, vira o Jesus e diz assim, agora eles vão te levar e alguém vai te dizer o que você deve fazer. Se fosse o Fábio, lascou, ansiedade 100. Por quê? Porque agora eu não sou mais independente. Alguém vai dizer o que eu vou fazer. Vai dizer quando? Não falou. Alguém vai te procurar e vai dizer. E mais, irmãos, ele ali agora é levado pelas pessoas. E acontece uma coisa muito interessante. Às vezes, Deus nos torna dependentes, sabe por quê? Porque a gente precisa aprender a ser submisso. Quando você é muito independente, às vezes Deus te coloca na cama, para que você aprenda a ser cuidado pelos outros, porque você não quer ser cuidado por ninguém. Mas tem uma outra mudança de agenda que também me chama muita atenção, e Deus é duríssimo, né? Para mim. Versículo 9. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Por 3 dias ele esteve cego. Estar cego é uma
Aqui é real, mas também é uma metáfora muito interessante, né? Quando você tem um problema que você não quer ver, você se faz de cego. Então tem coisas que estão diante dos seus olhos, todo mundo vê, só tem uma pessoa que não vê, você. Mas você não vê porque você está cego, você não vê porque você quer ficar cego. Às vezes a gente opta pela cegueira, às vezes ela é boa, você assim, não quero ver isso. Às vezes você também se faz de surdo, né? Não quero saber disso. Perdesse um, para mim a visão seria o mais cruel de todos. E mais difícil. Porque eu sou visual. Eu posso não saber o seu nome. E eu continuo repetindo isso. Os irmãos saíram do templo, vieram para cá, mudaram de lugar. Bagunçaram a minha visão. E aí, na quarta-feira, eu falei assim, poxa, dona Darcy, não vi a senhora na igreja. Estava, pastor, estava do lado da Regina. Eu falei, mas dona Darcy, a senhora sentou do lado direito, o seu lado é o esquerdo. Mas isso é sério. Isso. Mas porque eu sou alguém visual. Eu posso não lembrar, mas se eu fechar os olhos hoje à noite na minha cama e tentar lembrar, eu vou saber, estava o irmãozinho de camisa roxa e tal, e vou contando quem estava na fila. Pura neurose, ore por mim. Ok, mas é porque eu sou visual. Tem gente que não, tem gente que escuta e grava as coisas porque escutou. Ah, quem me dera. Quando a Raquel produz aqueles kits de ensaio para o Natal, como eu sofro com aquilo. Gente, porque é só som. Não tem nada para ver e eu não consigo aprender as músicas. E eu chego, todos os coristas sabem tudo. Eu falei, gente, cadê a partitura? É porque eu preciso olhar para as coisas, preciso estar diante de mim, porque eu sou visual. Então o Paulo está cego. Mas, irmão, ser cego para ele, ele não reclama, não é ruim. E ser cego permite enxergar. Olha que coisa curiosa, né? O Paulo, que até então enxergava tudo na cabeça dele, ele agora fica cego, mas quando ele está cego, ele começa a enxergar. Caramba, eu estava fazendo tudo errado. Ele começa a ver e as coisas ficam claras para ele. E Deus fala com ele em visão. Vai chegar aí daqui a 3 dias um homem chamado Ananias, ele vai conversar com você, ele vai orar com você e vai lhe impor as mãos. Olha que coisa interessante. Mas qual foi a experiência? Por que o Saulo saiu para pegar cartas para perseguir as pessoas? Ele tinha visto Deus? Ele tinha ouvido Deus? Não, ele era cego. Agora ele enxergava, mas estava cego de visão. Olha que coisa paradoxal, né? Essas coisas para você pensar da noite e refletir aí. Saulo então tem uma mudança de agenda incrível, né? Ele agora, com a cegueira, ele permite ver aquilo que Deus quer. Mas tem um outro personagem no texto também, o Ananias, que Deus faz uma mudança de agenda com ele incrível. O Senhor aparece para ele, o que Ananias leva com muita naturalidade, né? Então dá a entender que Ananias era um homem com relacionamento profundo com Deus. Deus tem uma conversa, como nunca teve comigo. Ele diz assim, Ananias, eu quero te pedir uma coisa, você vai até a rua direita, na casa de Judas, você vai encontrar um homem chamado Saulo. Olha que coisa, né? Você já falou com Deus assim? Deus te dando detalhe, rua, nome da casa, número, tal, que coisa. Aí está aí você frustrado. Senhor, eu queria isso. Não fica não, irmão. Só tem isso com Ananias na Bíblia toda, tá? Fica tranquilo. E aí o Ananias, que ouviu aquilo, o interessante é que a gente acha isso o máximo. Mas Ananias, se tivesse que colocar um desejo, eu não queria ter ouvido isso. E ele diz isso. Senhor, o senhor conhece o Saulo, né? E aí, conheço. O senhor sabe que ele veio para matar a gente, né? O senhor recebeu essa informação? Recebi. O senhor sabe que ele chegou aqui com cartas para prender a gente. E aí Jesus, com checkmate, diz, eu vou mostrar para ele, Ananias, como é que é bom sofrer por mim. E o Ananias diz, tudo bem, o senhor mandou, eu vou. Pergunta número 1, Saulo está na agenda de Ananias? Não. Se Ananias fosse evangelizar alguém naquele dia, seria Saulo? Ananias algum dia pensou em evangelizar Saulo?
Mas a igreja que estava ali pensou em evangelizar Saulo? Ninguém pensou nisso. E aí o detalhe é que quem Deus coloca na nossa agenda, quem Ele quer, querendo a gente ou não. E aí você pede a alguém, Senhor, eu quero pregar Tua palavra, coloca alguém no meu coração. E Deus vem com Saulo. E aí você diz, Senhor, esse? E aí, sim, é esse. Senhor, eu tinha pensado em outros nomes. Aceita opções? Ah, não, eu quero esse, vai até esse. Sabe o que a gente faz? Luta contra. Porque falar para o Saulo é muito difícil. O Saulo é duro, matador, um homem que dá medo de chegar perto. E aí chega lá o Ananias, para conversar com o Saulo. E acho muito interessante que o Ananias entrou na casa, e aí eu queria que você olhasse para o versículo 17. É uma expressão que mexe comigo. Diz assim, então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse... É isso aí, pare aí. Como é que ele começa? Irmão Saulo. Rapaz, o Saulo já não é um perseguidor, ele é o quê? O Ananias, ele tem tanta submissão à vontade de Deus, que a referência quando ele entra na casa não é assim, vou jogar na cara do Saulo tudo o que ele fez de errado. Ô Saulo, antes de tu ser meu irmão, vou te dizer um negócio, eu lutei para vir para cá, se não fosse Deus, isso muita gente faria, né? Vomitar tudo aquilo que sente pelo outro, de desprezo. Ô Saulo, fala sério, né? Você veio aqui para prender a gente, para matar, eu quero te dizer, se Deus não tivesse movido o meu coração, Saulo, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui porque eu não gosto de você é um cara duro, difícil. Deus podia ter escolhido tanta gente, ele decidiu escolher você, eu não vou mexer com ele, que ele é soberano. Mas assim, na boa, Deus podia ter escolhido outra pessoa. Ele não diz isso, absolutamente nada. Ele diz, irmão Saulo. Irmãos, isso é submissão. Significa não interessa a minha opinião sobre o Saulo. Mas isso é duro de ouvir, né? Sabe por quê? Porque no nosso mundo pós-moderno, o que a gente quer emitir é a nossa opinião. E aí, se a gente se coloca como Ananias, a gente aprende que Deus não precisa da nossa opinião. Só que isso é tão difícil para a gente entender, porque na nossa agenda, a gente tem uma necessidade tão grande de, eu preciso falar. E aí, irmãos, a palavra submissão é uma palavra que aparece na Bíblia tantas vezes, e com contextos diferentes, mas com a mesma significado talvez, ou uma perspectiva muito parecida. Quando Jesus é levado por seus pais a Jerusalém, ao templo, o texto diz que Jesus lhes era submisso. Então significa que Jesus segurou na mão de José e Maria e ele obedecia. Eles falavam e ele obedecia, ele estava ali obediente. Pedro traduziu a palavra submisso nas suas cartas como aquele que está debaixo, aquele que serve. Romanos, Paulo aos Romanos, ele escreve submissão à autoridade no significado de nós estamos debaixo da autoridade, a autoridade foi constituída por Deus. Mas quem não lembra, a palavra que as mulheres mais amam, carta de Paulo aos Efésios, que as mulheres devem ser? Eu não vou pintar o gato, vai ele parecer gambá. Submisso significa que mulher e marido estão debaixo da mesma missão. Ok? Tranquilo entender isso. Não tem dificuldade nenhuma. Deus entregou uma missão ao homem. Vai lá, cuide da terra, multiplique, pegue os animais, domine sobre eles, cuide de tudo que eu estou te dando, glorifique o meu nome. Deus deu uma missão para o homem. E a mulher está debaixo da mesma missão do homem. Da mesma missão. Significa que não existem planos diferentes, projetos diferentes, diferente da nossa sociedade. Na nossa sociedade, é possível que o homem tenha um plano e que a mulher tenha outro plano e que sejam planos diferentes, opostos, contraditórios, e quando o negócio embola muito, eles decidem resolver tudo com uma questão simples chamada divórcio. Mas ser submisso
não significa ser capacho, mas significa estar debaixo da mesma missão, entendendo que Deus deu uma missão a este homem e a mulher está debaixo da mesma missão que foi dada a este homem. Se nós entendemos isso biblicamente, de que submissão é estar submisso a esta missão, a pergunta que eu preciso me fazer e que você também deve se fazer você tem a tendência de ser mais submisso ou insubmisso? Você é aquela pessoa que quando alguém fala, alguém que tecnicamente está acima de você, quando ela fala, você é aquela pessoa que retruca, bate o pé, fica chateado, arruma desculpa, vê problema na ordem que lhe foi dada, ou você é uma pessoa que diz, estou debaixo, missão dada, missão cumprida? O que é mais comum para você, ser submisso ou ser insubmisso? E aí, irmãos, quando a gente olha para a vida do Simonton, super tranquilo perceber que Simonton era submisso. Também é muito tranquilo para mim que Saulo ou Paulo também passou a ser alguém completamente submisso. Olhar para o Ananias também é muito tranquilo, entender que ele era um homem completamente submisso. Mas o problema não é o Simonton, nem o Paulo, nem o Ananias. O problema é o Fábio, é você, é o José, a Maria. Somos submissos ou não somos submissos? E aí, irmãos, eu quero voltar à frase do Simonton no início. Queria que você olhasse para ela mais uma vez. Com atenção ela diz, a única segurança está na submissão à vontade e aos propósitos divinos. Sob a direção de Deus, o lugar de perigo é o lugar de segurança, e sem a sua presença, nenhum abrigo é seguro. Talvez o seu problema seja teimosia. Talvez você seja alguém cabeça dura, se faz de cego, se faz de surdo. Deus tem falado com você tantas vezes e você continua teimando. Você continua rebelde, você continua insubmisso, continua sem se dobrar. Você é como um Saulo, que está cheio de cartas para fazer aquilo que você acha que é correto. Mas, irmãos, eu fico a pensar, por que Deus nos reúne nesta noite? E nunca é por coincidência. Deus nos chama aqui para dizer assim, hoje chegou o dia do Ananias visitar você. E o Ananias chega até você e diz assim, ô meu irmão, vamos mudar de rumo aí? Agora é hora de fazer diferente. É hora de você tomar uma decisão diferente. É hora de você ser submisso à vontade de Deus, é muito melhor, faz bem ao coração. Quer continuar com a teimosia? Continue, sofrerá consequências por causa disso. Mas eu vou dizer para você, ser submisso é muito melhor. O Simonton deixou os Estados Unidos, irmãos, e veio para o Brasil. Nenhuma pessoa que fizesse o mínimo de conta possível acharia que isso era um bom negócio. Mas ele fez. Sabe por quê? Não foi por loucura, nem por heroísmo, e nem porque ele se achava um mártir. Ele fez porque Deus disse, vai. E aí eu queria que você respondesse uma pergunta, e talvez seja a pergunta mais difícil da vida de todo crente, mas uma pergunta que você deve responder. Está aí nesse slide com o desafio. O que Deus quer que você faça? O que Deus quer do Simonton que hoje é você? O que Deus coloca diante de você e diz, faz. Contra o que você está lutando? Contra o que? Por que você continua insubmisso? Acha que vai conseguir alguma coisa com isso? Eu queria então pedir que você orasse. Baixe sua cabeça e talvez nesta oração você não consiga responder o que Deus quer que você faça. Mas talvez você comece a perguntar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E aí, depois de alguns instantes, o pessoal de mídias vai colocar um vídeo de uma música que para mim me chama muita atenção e eu queria que você já olhasse nesta ótica. O Paulo César Baruch compôs uma música chamada Até que Nada Mais Importe.
Mas eu queria que você olhasse o vídeo com a música, porque há uma coisa singular nesta música que eu demorei um tempão para ver. Ele está na contramão. Quando tudo vai numa direção, ele está indo na outra. Eu demorei um tempão para perceber que ser submisso é andar na contramão da minha vontade. E aí, quando a gente encontra a submissão plena, nada mais importa do que fazer a vontade de Deus. Não há lugar mais seguro do que estar no centro da vontade de Deus. Queria que você orasse então. Responda: o que Deus quer que você faça? Estou bem certo que não alcancei. Sou imperfeito e falho, eu sei, mas continuo, vou caminhando, vivendo, prossigo e não volto atrás. Abri mão do que antes pra mim tinha valor, pra me agarrar aos braços do meu Senhor. Já não sou quem era, tudo novo se fez, e no centro do meu coração só há um rei. E no poder de sua ressurreição eu vou viver, e na sua dor eu vou me envolver. Trago em mim as marcas da sua graça, e não há outra verdade que me satisfaça. Eu sigo até que nada mais importe, até que nada mais importe. Eu vou me entregar e te buscar, até que nada mais importe. Eu abri mão do que antes pra mim tinha valor, pra me agarrar aos braços do meu Senhor. Já não sou quem era, tudo novo se fez, e no centro do meu coração só há um rei. E no poder de sua ressurreição eu vou viver, e na sua dor eu vou me envolver. Trago em mim as marcas da sua graça, e não há outra verdade que me satisfaça. Eu sigo até que nada mais importe, até que nada mais importe. Eu vou me entregar e te buscar. Eu vou até que nada mais importe,
Maior riqueza eu encontrei em ti, e a nada se compara, a nada se compara, a nada. Maravilhoso bom Deus, que seja essa a nossa expressão, até que nada tenha mais importância do que o Senhor. Queremos fazer tua vontade. Ajuda-nos a responder essa pergunta para que ela não seja uma inquietação, mas que possamos entender o propósito do Senhor para a nossa vida, o que o Senhor quer que a gente faça. Que esteja claro para nós, com cada pessoa, a nossa agenda diária, a nossa vocação. Esteja claro que para nós o único desejo deve ser fazer tua vontade, até que nada mais importe. Que de fato a gente seja submisso ao Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos a não sermos relutantes, resistentes e corremos atrás do vento. Somos muito tentados a isso. Mas queremos fazer a tua vontade. É o nosso desejo, Pai. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém.